Imagina que você orou por anos por algo que realmente precisa. Você clamou com fé, com lágrimas, com constância, mas o céu parece fechado. O silêncio é ensurdecedor. E hoje você faz a pergunta mais dolorosa: Deus realmente me ouve? Você não está sozinho. Muitos crentes fiéis já estiveram onde você está agora, esperando uma resposta que não chega, vendo portas fechadas quando esperava que se abrissem, recebendo o oposto do que pediu. E essa experiência é real, é válida e dói profundamente. Mas quero compartilhar algo com você hoje que pode transformar completamente a forma como você interpreta essa espera. Deus já respondeu a você. Não uma, mas várias vezes. Só que as respostas dele vêm em formas que você não reconhece. No silêncio, nas portas fechadas, nas mudanças que você rejeita, nos sinais sutis que passa despercebido a cada dia. Jesus disse: os olhos de vocês veem e os ouvidos de vocês ouvem. Mateus 13:16. Não se trata de Deus ter deixado de falar. Trata-se de você precisar treinar sua percepção espiritual para reconhecer a linguagem dele. A fé, a paciência e a gratidão são as chaves que abrem seus olhos para o que ele já está fazendo. Mas antes de seguir, preciso que você faça algo comigo. Nos comentários, escreva: Deus, abre meus olhos para te ver agindo. Que esta seja sua primeira declaração de fé. Seu primeiro passo em direção a uma vida onde você reconhece as respostas dele em todos os lugares. Vamos começar. Número 1. Quando você esperava uma resposta e só vê silêncio, você orou com lágrimas, levantou suas mãos, clamou do mais profundo da alma e ainda assim, nada muda. O céu parece fechado e suas palavras, por mais sinceras que sejam, parecem não passar do teto. Você sente que a fé que o sustentava começa a vacilar. E nesse silêncio, as dúvidas se levantam como sombras. Será que Deus me esqueceu? Será que ele já não me ouve? Deixe-me dizer algo com ternura. Você não está sozinho nesse sentimento. Muitos filhos e filhas de Deus já caminharam por esse mesmo vale. Ana, a mulher que não podia ter filhos, orou por anos no templo e chorou tanto que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Mas seu choro não era fraqueza, era a expressão mais pura de uma alma que ainda cria. E Deus a viu. Deus sempre vê, mesmo quando se cala. O silêncio não é indiferença. É o terreno onde ele trabalha no invisível, onde sua fé é purificada e onde seu coração aprende a ouvir de outro modo. Às vezes, o que você chama de ausência é apenas uma forma diferente da presença dele. O salmista também sentiu isso. No Salmo 13:1-2 diz: Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Não é pecado sentir-se assim. Não é falta de fé. É a honestidade de quem ama a Deus e anseia ouvir sua voz. Deus não se ofende com o seu choro, nem com as suas perguntas. Pelo contrário, ele as recebe como uma oração sincera. Ele prefere suas lágrimas verdadeiras às suas palavras ensaiadas. O próprio Jesus, na cruz, gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Esse clamor nos ensina que até o Filho sentiu o silêncio do Pai. Se o céu permaneceu em silêncio diante do grito do Filho, não se surpreenda se também guardar silêncio diante do seu. Mas lembre-se, aquele silêncio não foi o fim. Por trás do aparente abandono estava nascendo a redenção do mundo. Se hoje você sente o peso do silêncio, confie que algo santo também está sendo gerado por trás do que você não vê. Sua dor não é invisível. Cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada oração repetida em meio ao desespero, tudo está escrito no coração de Deus. Às vezes, quando ele não responde como você espera, não é porque não ouviu, mas porque sua resposta está vindo por um caminho diferente. Talvez não em forma de milagre imediato, mas em forma de transformação interior. Talvez não em uma porta aberta, mas na força para resistir enquanto espera. Há silêncios que não castigam,
mas preparam. O agricultor não ouve o grão germinar debaixo da terra, mas sabe que o silêncio faz parte do milagre. Se ele rompesse a terra antes do tempo, destruiria o que ainda está crescendo. Assim também, Deus guarda silêncio enquanto forma em você algo que só o tempo revelará. Nesse silêncio, Ele está organizando peças que você não poderia colocar sozinho. Está trabalhando em corações, em circunstâncias, em tempos que ainda não se encaixam, mas que um dia você verá com clareza. Permita-se chorar, se for preciso. Não reprima sua alma. Dizer a Deus, está doendo, não é falta de fé, é confiança. Só quem confia se atreve a falar com o coração nu. Quando você diz a Deus o que realmente sente, não está enfraquecendo sua relação com Ele, está aprofundando-a. Porque é apenas na sinceridade que cresce a intimidade. E quando você termina de chorar, quando as palavras acabam, é aí que o Espírito intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Talvez hoje o seu quarto se pareça com aquele cômodo escuro, onde uma pequena vela mal ilumina e parece que lá fora não há resposta. Mas essa luz, embora fraca, continua acesa. E isso basta. Você não precisa ver todo o amanhecer para saber que o sol vai nascer. Só precisa manter viva essa pequena chama. Deus não pede que você tenha forças para mover montanhas hoje. Apenas que não apague sua fé. Ele fará o resto. E enquanto isso, Ele te acompanha. Talvez não com respostas, mas com sua presença. Talvez não com sinais visíveis, mas com a paz que chega sem explicação. Se você prestar atenção, descobrirá que, em meio ao silêncio, há pequenos gestos divinos. Alguém que te ligou exatamente quando você precisava. Uma palavra que te sustentou. Uma canção que te lembrou do amor dele. Esses detalhes são a forma de Deus sussurrar: eu estou aqui, não te esqueci. Então, não se castigue por se sentir cansado, nem se envergonhe por suas perguntas. Deus não se escandaliza com suas emoções. Ele te abraça em meio a elas. E embora hoje você não veja a resposta, lembre-se disso. O silêncio de Deus nunca é vazio. É a antessala de um cumprimento. O que hoje parece quietude é o prelúdio de algo que está prestes a florescer. E quando esse momento chegar, você entenderá que ele nunca ficou em silêncio. Ele apenas estava falando com você em uma linguagem mais profunda, a do amor que amadurece na espera. Por isso, não desista. Se você não vê, não significa que não exista. Significa apenas que Deus ainda está agindo. E o que está por vir superará tudo o que você havia pedido. Porque às vezes o maior milagre não é receber a resposta que você esperava, mas descobrir, em meio ao silêncio, que Deus sempre esteve com você. Número 2. A fé que confia sem ver resultados imediatos. E aqui entra a fé, essa palavra que já ouvimos tantas vezes, mas que poucas vezes compreendemos em toda a sua profundidade. A fé não é uma emoção passageira, nem uma fórmula para conseguir o que queremos. A fé é uma âncora invisível em meio à tempestade, um ato silencioso de confiança em um Deus que não mente. Na carta aos Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Isso significa que quando tudo parece estar parado, quando não há sinais, quando suas orações não têm eco, a fé continua dizendo: Deus está agindo, mesmo que eu não veja. E é aqui que muitos tropeçam, porque confundimos fé com resultados. Pensamos que crer é ver o milagre acontecer. Mas a fé bíblica não funciona assim. A fé verdadeira crê primeiro e depois vê. Crê porque confia no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Crê porque se lembra de quem Ele é, mesmo sem entender o que Ele faz. E essa é a fé que sustenta a alma quando o silêncio se prolonga. Abraão esperou décadas para ver Isaque nascer. Tudo ao seu redor dizia que era impossível. Seu corpo estava envelhecido. Sara não podia conceber. Os anos passavam. Mas sua fé não se baseou na lógica, e sim na fidelidade do Deus que lhe havia falado.
Em seu coração ecoava uma única verdade: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sua fé não lhe poupou a espera, mas o manteve firme nela, e quando finalmente segurou seu filho nos braços, compreendeu que cada ano de silêncio havia sido parte do milagre. Noé também entendeu isso. Deus lhe pediu que construísse uma arca quando jamais havia chovido. Imagine o que foi suportar as zombarias, os dias intermináveis de trabalho sem nenhuma evidência visível do que estava por vir. Mas Noé não precisou ver a chuva para obedecer. Sua fé não dependia da previsão do céu, mas da voz que havia escutado. Essa é a fé que transforma a espera em preparação, que converte o silêncio em confiança ativa. Hoje, Deus está te convidando a esse tipo de fé. Ele não te pede para negar a realidade, nem para dizer está tudo bem, quando não está. O que Ele te pede é que afirmes uma realidade mais profunda. Deus continua sendo fiel, mesmo quando não entendo o seu tempo. A fé não ignora a dor, ela a atravessa com esperança. Não elimina a dúvida, mas a enfrenta com a certeza de que Deus é maior do que qualquer medo. Quando você ora e não vê nada, quando trabalha e ainda não colhe, quando espera e a promessa não chega, é aí que a fé é provada. Não é quando tudo brilha, mas quando a alma caminha no escuro e ainda assim diz: eu sei em quem tenho crido. Essa fé move montanhas invisíveis, abre caminhos onde não há e sustenta o coração quando tudo o mais desaba. Se alguma vez você se sentiu como se caminhasse sobre uma ponte de corda no meio da neblina, sem ver o outro lado, isso é fé. Você dá o primeiro passo confiando que a ponte vai te sustentar, mesmo sem ver o que há adiante. Fé é avançar quando seus sentidos dizem não há nada e seu espírito responde: Deus está aqui. Não se trata de senti-lo, mas de saber que Ele está. Talvez você espere há anos que algo mude em sua família, em sua saúde, em sua vida financeira. Talvez sua oração pareça desgastada e seu coração cansado. Mas lembre-se disto: cada passo de fé, mesmo sem fruto visível imediato, está semeando eternidade. Cada vez que você confia sem evidências, seu espírito se fortalece. E embora o resultado não seja visível agora, Deus está agindo além do que seus olhos podem perceber. A fé não se trata de controlar o resultado, mas de se render ao processo. É olhar para o céu e dizer: Pai, eu não entendo, mas confio. Essa frase simples tem um poder imenso porque coloca Deus em seu lugar e você no seu. O lugar do filho que espera com confiança, não do servo que exige respostas. Quando você ora assim, o silêncio deixa de ser castigo e se torna comunhão. Tire um momento e medite nessas palavras de Hebreus 11:1. Feche os olhos e repita-as em seu coração. Certeza do que espero, convicção do que não vejo. Deixe que essa verdade penetre em você. Ore dizendo: Senhor, ensina-me a te confiar o que não entendo, a crer que estás agindo, mesmo que eu não perceba, a descansar na tua fidelidade e não nas minhas expectativas. Quando você ousa orar assim, algo muda. Talvez não fora de você, mas dentro de você. E quando o coração muda, os olhos espirituais se abrem. Você começa a ver que as respostas de Deus estavam ali desde o princípio. Na paz que te sustentou, na força que você não sabia que tinha, na porta que se fechou para te proteger. A fé, então, deixa de ser um esforço e se torna um modo de viver. Você não precisa entender tudo para confiar, só precisa crer que Deus entende. E quando você escolhe crer, mesmo sem ver, está dizendo: Senhor, minha fé está em Ti, não nos resultados. Essa é a fé que agrada a Deus, a que transforma o silêncio em semente, a espera em propósito e a alma cansada em testemunho vivo. Porque no fim, não importa quanto você entende, mas quanto confia. E quem confia no Senhor nunca será envergonhado. Número 3.
O que você rejeitou pode ser a resposta de amor dele. Deixe-me te mostrar como, na linguagem do céu, um não pode ser uma forma perfeita de amor. Às vezes, você orou pedindo uma porta aberta e o que apareceu foi um muro. Rogou por estabilidade e chegou uma mudança que te desestabilizou. Suplicou para conservar algo e o perdeu. Sua primeira reação foi rejeitar, se defender, fechar o coração. Mas ouça com calma, e se aquilo que você rejeitou foi exatamente a resposta de amor com que Deus está te guardando, redirecionando e amadurecendo? Pense em José. Seus irmãos pensaram mal contra ele, o venderam, o humilharam, o tiraram da sua história. E, no entanto, no fim, ele pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. Isso não romantiza a traição, nem apaga as lágrimas das noites na prisão. Valida a dor e, ao mesmo tempo, revela a outra face do mistério. A graça que pega o que está quebrado e o usa como semente de salvação. A queda foi real, a graça também. E a restauração chegou no tempo certo, com um propósito maior do que José poderia ter pedido. O mesmo aconteceu com Jonas. Ele rejeitou a vontade de Deus e correu na direção contrária. O ventre do peixe não foi um castigo cego, foi o recalculando do céu, a rota alternativa que o trouxe de volta ao propósito. Ali, no que parecia uma interrupção insuportável, Jonas orou e voltou-se para Deus. Jonas 2:1. Aquele confinamento escuro foi uma resposta que ele não teria escolhido, mas que o salvou de naufragar por dentro. Você e eu também já conhecemos ventres de peixe, lugares que nunca teríamos escolhido e que, no entanto, nos devolveram o pulso do propósito. Talvez o seu não tenha sido um diagnóstico que te obrigou a desacelerar. Você pedia mais forças e Deus te respondeu com pausa. Parece contraditório, eu sei, mas nessa pausa ele te colocou nos braços de quem te ama, te ensinou a receber cuidado, te livrou de uma autossuficiência que te estava desgastando. Você pedia, fica comigo, e ele respondeu com comunidade. Não era da forma que você imaginava, mas era a companhia que sua alma precisava. Às vezes, a perda da independência é, na verdade, o ganho da ternura de Deus através de mãos humanas. Talvez o seu não tenha sido uma porta fechada no trabalho ou em um relacionamento. Você interpretou como fracasso. No entanto, o pai viu o que você não podia ver atrás daquela porta. Um risco, uma prisão, uma idolatria que teria roubado sua paz. O não dele foi guarda e fronteira. O espera dele foi oficina secreta onde reconfigurou seu caráter. Ele não coloca cadeados por capricho. Desenha limites para proteger o tesouro que é você. Veja isso como um GPS que recalcula. Você pega um desvio, se perde, se impacienta, e então vem aquela voz serena, recalculando. Ela não grita, não te humilha, não te cancela, recalcula. Te conduz por outro caminho que você não havia considerado, e ainda assim te aproxima do destino. Deus faz isso com os seus nãos. Reorganiza coordenadas, alinha estações, te assegura que você não quebrou o plano dele. Você mudou de rota, não de destino. Não estou dizendo que tudo o que é ruim seja bom. Seria injusto com a sua dor. Estou dizendo que Deus, em seu amor sábio, tem poder para pegar o que foi doloroso e redimir com propósito. Ele não chama de doce o que amargou sua vida. Chama de semente o que parecia estéril. E no tempo certo, faz essa semente romper a terra. Se hoje você rejeita o que te fere, eu entendo. Só te convido a perguntar ao Senhor: há um bem escondido aqui que eu ainda não consigo ver? Estás me respondendo de uma forma que o meu medo não reconhece? Talvez você se lembre de que pediu paciência, e a resposta foram situações que provaram seu caráter. Pediu sabedoria, e vieram decisões difíceis. Pediu fé, e o cenário escureceu. Não é ironia divina, é treinamento. O Pai não entrega músculos, Ele os desenvolve. Se você vê pesos na sala da alma,
Não fuja. É Deus fortalecendo o que prometeu sustentar. Permita que sua oração hoje mude de tom. Em vez de "tira isso de mim agora", ouse dizer: "Pai, se isso é tua resposta, mesmo que eu não entenda, não a rejeitarei. Purifica minha interpretação. Dá-me olhos para ver tua mão, mesmo que eu ainda não goste do quadro." Você verá como, com essa rendição, o coração se amolece e o espírito começa a distinguir a voz do pastor entre os ruídos do medo. E se algo dentro de você ainda resiste, apoie-se na promessa. Vocês intentaram o mal, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. Deus continua sendo especialista em redenção. Onde outros viram ruína, Ele vê alicerces. Onde você viu fim, Ele vê começo. Onde você disse rejeito, Ele sussurra resposta. Faça este exercício agora mesmo. Traga à memória o que você tem resistido ultimamente, o que considerou o obstáculo. Dê nome diante de Deus e pergunte com humildade: "Estás agindo aqui de uma forma que eu ainda não percebo?" Fique em silêncio por alguns segundos. Deixe que a paz responda primeiro. A paz, muitas vezes, é a primeira pista de que o céu já falou. E enquanto você solta o julgamento sobre essa circunstância, receba o consolo de saber que Deus não desperdiça nada. Nem suas lágrimas, nem seus desvios, nem os seus nãos. Tudo em suas mãos se torna caminho. Tudo em seu amor se torna resposta. Porque quando o Pai diz não ou espera, Ele não está fechando histórias, está abrindo propósitos. Número 4. O silêncio de Deus. Não abandono, mas treinamento. Veja o que Ele fez com José, com Moisés, com Davi. Todos eles passaram por etapas em que parecia que Deus havia desaparecido, mas, na verdade, estavam sendo treinados para o propósito que viria. O silêncio não foi castigo, foi aula. O deserto não foi esquecimento, foi escola. E isso mesmo pode estar acontecendo com você agora. José foi traído, preso, esquecido. 13 anos de aparente abandono. No entanto, cada estação desse silêncio formou nele algo que precisaria depois: sabedoria para governar, perdão para reconciliar e fé para sustentar outros. Se Deus o tivesse levado ao palácio sem antes passar pela prisão, seu caráter não teria suportado o peso da bênção. O mesmo acontece com você. Há orações que Deus responde com preparação, porque antes de lhe dar o que pede, Ele quer garantir que isso não o destrua. Moisés também conheceu o silêncio. Passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas antes de guiar o povo de Israel. 40 anos em que nada parecia avançar, em que seu passado egípcio já não servia e seu chamado parecia uma lembrança distante. Mas foi nesse silêncio que Deus quebrou sua autossuficiência e lhe ensinou dependência. Quando finalmente ouviu a voz na sarça ardente, Moisés já não era o príncipe impulsivo, mas o homem moldado pelo fogo da paciência. Talvez seja isso mesmo que Deus esteja fazendo com você, silenciando o ruído da sua autossuficiência para ensiná-lo a depender dele. O silêncio de Deus não significa que Ele não esteja agindo. Significa que está trabalhando em níveis que seus olhos ainda não conseguem ver. Enquanto você espera, Ele prepara pessoas, ajusta tempos, move corações, derruba obstáculos que você nem imagina que existam. A aparente quietude do céu é uma coreografia perfeita que você só entenderá quando olhar para trás e disser: "Agora entendo porque teve que ser assim." Davi também foi ungido como rei, mas não subiu ao trono de imediato. Passaram-se anos de perseguição, noites escondido em cavernas, momentos em que parecia que a promessa havia se quebrado. Mas foi ali, nesses anos de anonimato e fuga, que ele aprendeu a ser pastor do coração humano. No silêncio das cavernas se formou o salmista que pôde dizer: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Se você pensar bem, muitos dos salmos que hoje consolam sua alma nasceram justamente do silêncio que Davi teve de atravessar. Portanto, não se engane. O silêncio não é abandono,
é treinamento. Por fora, parece que nada acontece, mas por dentro, algo extraordinário está sendo gerado. A lagarta que entra não é a mesma que sai, e o mesmo acontece com você. Deus não o tem parado, Ele o tem em processo. Está formando asas que um dia o farão voar sobre aquilo que hoje lhe causa dor. Eu sei que é difícil, sei que há dias em que você se pergunta se vale a pena continuar orando, se Deus ainda está aí. Mas olhe para trás na sua vida. Não houve silêncios que depois você entendeu? Momentos que pareciam perda e acabaram sendo proteção? Ele continua sendo o mesmo Deus. Se antes o sustentou, voltará a fazê-lo. Isaías 40:31 diz: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Não diz os que se desesperam, nem os que entendem tudo. Diz os que esperam. Esperar não é passividade, é confiança ativa. É continuar crendo mesmo quando o céu não fala. Convido você a olhar para o seu silêncio como um campo onde Deus planta virtudes. A paciência que hoje você está aprendendo será a raiz que sustentará o fruto de amanhã. A fé que se fortalece nesta estação será o testemunho que outros precisarão ouvir. Seu processo não é desperdício, é investimento eterno. Nada do que você vive se perde nas mãos de Deus. Faça uma pausa e respire. Talvez este seja o momento de escrever um diário de espera. Não para anotar o que lhe falta, mas para reconhecer o que Deus está formando. Sua resistência, sua humildade, sua capacidade de amar sem receber nada em troca. Cada dia que você escolhe confiar, está treinando seu espírito. Cada vez que decide não desistir, está participando do plano de Deus. E se hoje você não vê resultados, lembre-se de que a semente também tem seu silêncio. Ninguém ouve seu crescimento, mas um dia o broto rompe a terra e todos o veem. Assim é o agir de Deus, invisível, mas real, lento aos seus olhos, mas perfeito em seu tempo. Ele não se esqueceu de você, está terminando de prepará-lo para aquilo que você pediu. Então, enquanto espera, deixe que o silêncio seja seu mestre. Aprenda a ouvir Deus nos espaços onde achava que Ele não estava. Ele não o deixou sozinho nem por um segundo. Em seu silêncio, está formando você, fortalecendo-o e preparando-o para sustentar o milagre que um dia chegará. Porque o silêncio de Deus não é a ausência da sua voz, mas a pausa exata entre a promessa e o cumprimento. E quando esse dia chegar, você compreenderá que o que chamava de vazio era, na verdade, a sala de treinamento onde Deus o ensinava a voar. Mas há outra forma pela qual Deus responde, e que incomoda, as mudanças que você não pediu. Número 5. As mudanças incômodas como pontes para o seu propósito. E é aqui que muitos perdem de vista a resposta de Deus, porque esperamos estabilidade e Ele responde com um movimento. Você queria permanecer onde estava e Ele o mudou de lugar. Queria continuar tendo o controle e Ele o ensinou a depender. Queria seguir no seu próprio ritmo e Ele o levou por um caminho diferente. Mas e se justamente aí, nessa mudança incômoda, estiver a resposta pela qual você tanto orou? Às vezes pedimos crescimento, mas sem poda. Queremos fruto, mas sem passar pelo processo de limpeza. Jesus explicou isso claramente quando disse no Evangelho de João 15:2. Todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais fruto. Essa palavra limpar não soa atraente, implica corte, desapego, perda. Mas o jardineiro não corta para destruir, e sim para dar vida. Ele vê brotos que você não vê e sabe quais ramos estão roubando a força do seu propósito. Se você está sendo podado, não é porque falhou, mas porque está dando fruto, e Deus quer que você dê ainda mais. As mudanças incômodas são a forma mais amorosa que Deus tem de lembrar a você que ainda não terminou. Abraão precisou deixar sua terra, sua casa, sua segurança para descobrir uma promessa que só poderia se cumprir em movimento.
Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Ele não mostrou o destino, apenas pediu o passo. Assim funciona a fé. Você não vê o mapa completo, mas confia no guia. Se Abraão tivesse ficado em Ur, jamais teria conhecido a bênção. Sua obediência em meio à mudança foi a ponte para o cumprimento. Talvez hoje você também esteja sendo chamado a soltar algo, uma rotina, uma casa, uma independência, uma forma de vida que já não o sustenta. E isso dói. Eu sei. Ninguém gosta de perder o que é conhecido, mas permita-me dizer isto com ternura: nem tudo o que termina é perda. Às vezes, é o início de uma nova etapa em que Deus o cuida de outra maneira. Talvez a mudança forçada para a casa de um filho, a necessidade de ajuda, a alteração nas suas forças sejam a resposta a uma oração que você fez há anos. Senhor, não me deixe sozinho. Deus respondeu, mas fez isso envolvendo-o em dependência, não em solidão. Deu-lhe braços humanos para lembrá-lo da sua ternura divina. E pode ser que você esteja resistindo, dizendo: antes eu conseguia fazer tudo sozinho. Sim, antes conseguia. Mas agora Deus quer ensinar-lhe outro idioma. O da humildade, o de receber amor, o de permitir que outros o sirvam. Não é degradação, é redenção. Às vezes, os papéis mudam para que o coração aprenda o que antes não sabia. Você não perde valor porque suas capacidades mudaram. Seu propósito não se aposenta, ele se transforma. Pense na árvore durante a poda. Os galhos caem, as folhas se espalham, mas o jardineiro sorri, porque sabe o que vem depois. Por fora parece destruição, mas por dentro há nova vida fluindo. Na primavera, essa mesma árvore floresce com mais força, justamente porque foi podada. Assim, Deus age com você. A mudança que dói é a promessa germinando. O corte que você não entende é a forma como ele garante um fruto maior. Pergunte-se hoje com sinceridade: é possível que esta mudança, que tanto resisto, seja o caminho que Deus está usando para me levar ao cumprimento do que pedi? Talvez você tenha orado por reconciliação familiar, e essa mudança o esteja aproximando dos seus. Talvez tenha pedido propósito, e essa nova fase o esteja ensinando a servir de outra forma. Deus não se contradiz. Se Ele o move, é porque está levando você para mais perto, não mais longe. Eu sei que adaptar-se custa. As mudanças bagunçam os planos, alteram a rotina e nos fazem sentir vulneráveis. Mas lembre-se de que o Espírito Santo é especialista em acompanhar transições. Você não precisa ter tudo sob controle, só precisa deixar-se guiar. Em cada mudança há uma oportunidade de conhecer Deus com um novo rosto. O Deus que o sustentava quando você corria, agora o sustenta quando você caminha devagar. O Deus que antes falava na ação, agora sussurra na quietude. Talvez você já não possa fazer tudo o que fazia, mas ainda pode amar, ensinar, orar, consolar. Esse é o seu novo ministério. Não resista à mudança, abrace-a com fé. Cada etapa traz uma versão diferente do seu propósito, e Deus não deixa ninguém sem tarefa no seu reino. Ore assim no seu coração: Senhor, não entendo esta mudança, mas confio em Ti. Se isto faz parte da Tua resposta, ajuda-me a aceitá-la com gratidão. Poda o que precisa cair, mas não me deixes soltar a fé. Dá-me olhos para ver o fruto que ainda não brotou. A mudança incômoda não é o seu inimigo. É a ponte entre a sua oração e o cumprimento de Deus. Ainda que o caminho pareça diferente do que você imaginava, continue caminhando. O que hoje lhe parece perda, amanhã será testemunho. E quando olhar para trás, compreenderá que cada passo, mesmo o que doeu, fazia parte do plano perfeito do Pai. Porque todo ramo que Ele limpa, floresce mais. Toda alma que se deixa podar, dá mais fruto. Todo coração que confia em meio à mudança, chega mais longe. Então não tema o movimento. Ele é o sinal de que Deus continua agindo,
continua guiando e continua cumprindo o que prometeu. E para ver essas respostas em meio à mudança e à espera, você precisa de uma chave: a paciência. Número 6. A paciência, chave que conecta oração e cumprimento. A paciência. Sem ela você fica à beira do milagre, com ela caminha até o cumprimento. A paciência não é cruzar os braços nem se resignar ao que tiver de ser. É confiança ativa no caráter de Deus. É permanecer na promessa quando as emoções querem fugir. Tiago 5, 7 e 8 nos toma pela mão e nos mostra o lavrador que espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. O agricultor não desenterra a semente todas as manhãs para ver se cresceu. Ele rega, cuida e deixa em paz. Isso é paciência, regar a oração e não arrancar a terra por ansiedade. Talvez você diga: esperei demais. Eu entendo. Aconteceu com Abraão. Entre a promessa e o nascimento de Isaque, houve um longo trecho em que a esperança pareceu se esgotar. Mas a paciência o sustentou, até que ele já não pudesse fabricar o próprio milagre, para que ficasse claro que a fidelidade de Deus, e não a força humana, era a fonte. A paciência, então, não é lentidão, é alinhamento com o tempo perfeito do céu. É dizer: Pai, o teu relógio é melhor que o meu. Pense no grão de mostarda. Jesus disse em Mateus 13, 31, 32 que é a menor de todas as sementes, mas se torna árvore onde as aves fazem ninhos. Nada em seu início promete tanta grandeza, e ainda assim, com tempo e perseverança, transforma-se em refúgio. Assim cresce a obra de Deus em você, silenciosa, simples, fiel. A paciência protege esse processo para que você não o destrua pela pressa. Quero convidar você a praticar o 1% santo, pequenos atos diários que treinam a paciência sem sobrecarregar. Quando orar pelo mesmo motivo, evite colocar prazo. Diga: seja feita a tua vontade no teu tempo. Quando a ansiedade quiser empurrar você a decisões drásticas, presenteie-se com uma noite de oração e consulte antes de agir. Quando sua mente listar o que falta, agradeça por 3 provisões que já tem hoje. Essas micro-entregas, repetidas, fortalecem o músculo espiritual. Outro gesto simples: crie uma pausa sagrada. Antes de responder a uma mensagem que o irrita ou de falar tomado pela raiva, respire e diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Essa breve oração abre espaço para a sabedoria, desacelera o coração e evita danos que atrasam o propósito. A paciência fala baixo quando tudo grita. A paciência apaga incêndios com água mansa. Eu sei que o tempo pode parecer inimigo, especialmente quando a vida muda de ritmo e você já não faz tudo o que fazia. Mas ouça, você não está perdendo tempo, está ganhando caráter eterno. Deus vê sua fidelidade quando você continua orando, mesmo quando parece inútil. Ele recebe essa constância como adoração. O céu honra os que seguem a Cristo passo a passo, mesmo quando já não podem correr. Outra microprática que alimenta a paciência é abençoar o dia em voz alta. Ao acordar, declare: Este é o dia que o Senhor fez. Alegrarei-me e regozijar-me-ei nele. Você não nega a dor, afirma a soberania. Ao se deitar, entregue o que não resolveu. Pai, enquanto eu durmo, tu continuas agindo. Assim sua alma aprende a descansar entre o entardecer e a manhã seguinte, e o coração se educa a não exigir respostas instantâneas. Quando as dúvidas o assaltarem, volte à imagem do lavrador. Ele não vive olhando a superfície, confia no trabalho subterrâneo. Se hoje você não vê brotos, não conclua que não haverá colheita. Lembre-se, a chuva serôdia chega, tarde, mas chega. E quando chega, compensa as secas e acelera os processos. A paciência não acelera o céu, desacelera a nós, para que não cheguemos imaturos ao milagre. Permita que o Espírito corrija com ternura aquela voz dura que o acusa. Se você tivesse mais fé, isso já teria acontecido.
Não, a fé genuína se reveste de paciência. Hebreus 11. Falou de certeza e convicção, e a paciência é o ritmo que sustenta essa certeza nos dias cinzentos. É sua maneira de dizer a Deus: continuo aqui, mesmo sem entender. Continuo crendo, mesmo sem ver. Quero orar com você. Senhor, ensina-me a esperar como o lavrador. Tira de mim a pressa que arranca sementes e planta em mim perseverança. Que a tua paz seja meu relógio e a tua palavra, meu calendário. Dá-me graça para não agir por medo nem parar por comodidade. Faz-me constante na oração, grato na espera e atento às pequenas chuvas que já envias. Amém. Agora, escolha sua microprática para esta semana. Talvez repetir a cada manhã essa oração simples. Talvez decidir não verificar obsessivamente se algo já mudou. Talvez ligar para alguém e agradecer por sua presença. Talvez anotar ao fim do dia um pequeno sinal de provisão. Isso é paciência encarnada, fé com hábitos. Enquanto você cultiva paciência, lembre-se, a chave já está em sua mão. Se ainda não viu a resposta, não desça da ponte. Cada passo firme o aproxima. A paciência conecta sua oração ao cumprimento, e quando a promessa florescer, você saberá que não chegou por impulso, mas por obediência perseverante. E enquanto cultiva a paciência, há algo poderoso que você pode fazer: lembrar. Número 7. A memória das fidelidades, âncora para confiar hoje. Você tem algo poderoso que muitos perderam: história com Deus. Décadas de caminhos percorridos, de orações respondidas, de milagres pequenos e grandes guardados na alma. A memória dessas fidelidades é mais que nostalgia, é a âncora que impede que a dúvida de hoje o arraste. Quando você se lembra, sua fé se renova, sua confiança respira e sua alma se estabiliza. Por isso o salmista dizia no Salmo 103:2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele não disse, lembre-se dos grandes, mas nenhum. Porque até os pequenos gestos de Deus são testemunho de sua fidelidade constante. Faça uma pausa e pense, quantas vezes Deus proveu no momento exato? Quantas vezes Ele abriu uma porta que você achava estar fechada? Quantas vezes, quando acreditou que não conseguiria mais, Ele lhe deu novas forças? Essa história não desapareceu. Ela continua sendo o seu altar de memória. Israel fazia algo lindo. Cada vez que Deus os libertava ou realizava um milagre, eles construíam um altar ou levantavam pedras para lembrar. Em Josué, capítulo 4, quando atravessaram o Jordão, Deus ordenou que levantassem 12 pedras e as colocassem como sinal. Ele disse: quando seus filhos perguntarem, o que significam estas pedras? Vocês contarão as maravilhas que o Senhor fez. Essas pedras não eram decoração, eram testemunho. Talvez você não tenha pedras físicas, mas tem lembranças, e essas lembranças podem ser o seu altar pessoal. Volte à sua própria história e reconheça: Deus o sustentou na enfermidade, consolou-o no luto, proveu quando você não sabia como pagaria algo, cercou-o de pessoas justas quando mais precisava. Cada uma dessas experiências é uma pedra de memória, um lembrete de que o mesmo Deus que o salvou antes continua agindo hoje. O inimigo quer que você esqueça, porque quando esquece o que Deus fez, torna-se vulnerável à dúvida. Mas quando se lembra, recupera a perspectiva. Os problemas não desaparecem, mas você os vê de outro ângulo, o do Deus que nunca falhou. O Salmo 77, 11 e 12 diz: lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Meditarei em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Fazer memória é uma prática espiritual, um ato de guerra contra o desespero. Convido você a fazer um pequeno exercício espiritual nesta semana. Pegue um caderno, uma folha ou simplesmente feche os olhos e repasse sua vida.
Escreva ou diga em voz alta entre 5 e 10 momentos em que Deus foi fiel com você. Não procure os espetaculares, procure os reais. O dia em que alguém ligou justo quando você precisava de companhia. Aquela noite em que chorou e sentiu paz sem saber de onde vinha. Aquela vez em que algo saiu diferente e depois você pensou, se isso não tivesse acontecido, eu não teria conhecido a Deus assim. Essa lista é o seu altar. Cada palavra escrita é mais uma pedra no caminho da sua fé. Quando os pensamentos de incerteza vierem e disserem, Deus não responde, leia-a. Responda com evidência. Sim, ele já fez isso uma e outra vez. A memória das fidelidades passadas tem poder para calar as mentiras do presente. O mesmo que o sustentou quando você perdeu algo que amava, hoje sustenta sua esperança. Ele não mudou, não se esqueceu, não soltou sua mão. Deus não o trouxe até aqui para deixá-lo sozinho. Tudo o que você viveu, as vitórias e as lágrimas, faz parte de uma história coerente de amor e fidelidade. Às vezes, acreditamos que as promessas se quebram com o passar dos anos, mas Deus não mede seu plano com o nosso calendário. Ele cumpre a sua maneira, no seu ritmo, mas sempre cumpre. Se você olhar para trás com gratidão, verá que cada temporada difícil também foi uma etapa de formação. O que antes doía, agora é sabedoria que você pode compartilhar com outros. Você tem uma vantagem que muitos jovens não têm: testemunho. Você viu o Senhor prover, curar, consolar, abrir caminhos impossíveis. Sua história com Ele não é apenas sobre você, é uma tocha para os que vêm depois. Não cale o que Deus fez. Compartilhe com seus filhos, seus netos, com aqueles que ainda estão aprendendo a esperar. Diga-lhes, eu também duvidei, mas Deus não falhou comigo. Eu também chorei, mas seu consolo foi real. Eu também esperei. E no fim, sua resposta foi melhor que a minha. Esse testemunho vale mais do que 1000 sermões. Quando a dúvida o visitar, abra o álbum da sua alma. Veja essas fotografias do passado, os momentos em que o céu se abriu exatamente quando você mais precisava. Você verá que cada imagem conta a mesma história. Deus foi fiel. E se Ele foi então, será agora. Sua fidelidade não expira, não se apaga, não depende dos seus méritos nem do seu ânimo. Ele continua sendo o mesmo Deus que levantou Israel, que sustentou Davi, que consolou Ana, que restaurou Pedro. E também o mesmo que levantou você tantas vezes, quando achava que não poderia recomeçar. Faça memória. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Que sua lembrança seja seu refúgio, que sua gratidão seja sua arma. Porque toda vez que você se lembra, sua fé se fortalece, seu espírito se acalma e sua confiança renasce. E se hoje ainda não vê resposta, olhe para trás e deixe que sua história fale com você. Se Deus me sustentou ontem, me sustentará também hoje. Essa é a verdade que o coração precisa repetir até que a esperança volte a florescer. Mas eu sei que nem tudo é vitória na sua memória. Há dores que você ainda não entende, e está tudo bem. Número 8. O lamento como oração honesta, quando você não entende. Na verdade, você não precisa entender tudo para se aproximar de Deus. Ele não espera que você chegue com um sorriso falso, nem com palavras perfeitas. Às vezes, tudo o que Ele espera é que você chegue com suas lágrimas. Há orações que não se dizem, se choram, e essas lágrimas também falam. No Salmo 56:8 está escrito: Tu contas as minhas fugas, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus não desperdiça uma só lágrima sua. Cada uma é uma linguagem que o céu entende. Ao longo da Bíblia, há centenas de orações que não são triunfais, mas lamentos. Quase metade dos salmos são lamentos. Davi, Asaf, os filhos de Corá. Todos eles se atreveram a clamar com a alma quebrada. No Salmo 13, Davi grita 4 vezes: Até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E mesmo assim, Deus não o repreende. Ele o escuta.
Porque o lamento não é rebeldia, é a forma mais pura de fé, aquela que ousa falar com Deus mesmo quando não entende o seu agir. O lamento é uma oração sem máscara. É dizer: Deus, não entendo o que o Senhor está fazendo, mas não sairei da tua presença. Não sei por que o Senhor permitiu isso, mas continuo acreditando que tu és bom. Jó fez isso. Perdeu tudo: filhos, saúde, amigos, reputação. Sentou-se sobre as cinzas, coçou as feridas e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E quando seus amigos tentaram lhe dar respostas teológicas para justificar o que acontecia, Deus os repreendeu e vindicou Jó, porque a Deus não incomoda o seu choro, mas dói quando você finge que está tudo bem. Se hoje você não consegue cantar, não cante. Se não consegue dizer obrigado, apenas diga ajuda-me. Se não consegue falar, apenas fique em silêncio e deixe que seu coração chore na presença dele. Isso também é oração. O próprio Jesus chorou. No Getsêmani, seu suor foi como gotas de sangue. No túmulo de Lázaro, antes do milagre, ele se quebrou e chorou. Não porque duvidasse do poder de Deus, mas porque sentiu o peso da dor humana. E se Jesus, sendo o Filho de Deus, chorou, por que você não poderia chorar também? O problema é que muitos de nós aprendemos a confundir fé com negação. Ensinaram-nos que chorar é falta de confiança, que questionar é duvidar. Mas na Escritura, vemos o contrário. O lamento bíblico é fé em ação. É confiar o suficiente no amor de Deus a ponto de ousar falar com Ele a partir das suas ruínas. Os salmos de lamento sempre têm uma estrutura: primeiro a dor, depois a confiança e, por fim, o louvor. Não porque as circunstâncias mudem, mas porque a alma se reorganiza na presença de Deus. Veja o Salmo 42. O salmista diz: Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Mas mais adiante declara: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Essa é a força do lamento. Começa na escuridão, mas termina lembrando a luz. Não é um salto rápido para o otimismo. É uma travessia que passa pelo vale e se agarra à promessa. Deus não precisa que você chegue inteiro. Ele quer que você chegue real. E quando você chega assim, com seus medos, suas dúvidas e suas lágrimas, Ele o abraça. Nesse abraço não há julgamento, há ternura. Nesse silêncio não há rejeição, há consolo. Deus prefere suas lágrimas sinceras aos seus sorrisos fingidos. Prefere um coração quebrado a um discurso bonito. Hoje quero convidar você a fazer algo simples. Ore com suas próprias palavras. Não use frases religiosas, nem tente soar espiritual. Fale como se estivesse falando com um pai que o ama. Diga: Senhor, eu não entendo. Está doendo. Estou cansado. Às vezes acho que não aguento mais, mas aqui estou diante de ti, não me soltes. Essa oração, simples e honesta, tem mais poder do que 1000 discursos, porque a fé verdadeira se sustenta na relação, não na aparência. E se o que você sente é raiva, pode dizer também. Deus não se ofende. Ele já conhece o que há em seu coração. Quando você nomeia, dá permissão para que Ele cure o que está ferido. O lamento não é uma queixa vazia, é o grito da alma que ainda acredita que Deus ouve. É a linguagem daqueles que, mesmo na escuridão, se recusam a soltar a mão dele. Suas lágrimas não são perda de fé, são sua forma mais madura. Porque chorar diante de Deus é reconhecer que você ainda acredita que Ele pode fazer algo com a sua dor. Por isso, o salmista diz no Salmo 56:8, Tu contas as minhas fugas, põe as minhas lágrimas no teu odre. Cada lágrima que cai diante dele é recolhida, guardada e transformada em promessa. Nenhuma se perde. Então, não se envergonhe do seu choro.
Não corra para se esconder. Fique um pouco nesse altar invisível, mesmo que só tenha um suspiro para oferecer. Deus ouve suspiros tanto quanto cânticos. Ele não se escandaliza com suas rachaduras. Ele as usa para deixar entrar sua luz. E se depois de chorar não vier nenhuma resposta audível, tudo bem. Deus nem sempre responde com palavras. Às vezes, responde com presença. Uma paz suave, uma nova força, um pequeno descanso da alma. Essa também é a voz dele. Lamentar não o afasta de Deus, o aproxima. Torna-o mais humano, mais real, mais livre. Porque quando você se permite chorar diante dele, descobre que ele não apenas o ouve, ele também o sustenta. Número 9. A linguagem de Deus nas coisas pequenas. Paz, inquietação, portas. Deus não fala apenas em milagres e trovões. Na maior parte do tempo, ele sussurra. Elias aprendeu isso no monte. Depois do vento, do terremoto e do fogo, veio um sopro suave e delicado, e ali estava Deus, nessa voz que não grita, que convida a se aproximar e não a correr por espetáculo. Assim está escrito em 1 de Reis 19:12. Se você espera um trovão, talvez perca o sussurro. Por isso hoje quero ajudá-lo a treinar o ouvido do coração. Muitas vezes, a resposta de Deus vem em forma de paz que não deveria estar ali. Não faz sentido lógico, não combina com o diagnóstico, e ainda assim você descansa por dentro. Isso é o que Filipenses 4:7 chama de a paz que excede todo entendimento e guarda o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz persistente é uma linguagem. Se, em meio à incerteza, uma calma suave permanece, preste atenção, pode ser confirmação do céu. Deixe que essa paz seja o árbitro das suas decisões, como ensina Colossenses 3:15, e não a troque pela pressa de agradar a todos. Outras vezes, a linguagem de Deus é uma inquietação santa. Não é ansiedade difusa nem medo aprendido, é um desconforto específico, humilde, que se repete sem motivo aparente. Tudo parece bom, mas algo em seu espírito se detém. Pergunte ali: Senhor, essa inquietação vem de ti ou dos meus temores? Se depois de orar, a inquietação permanecer e o direcionar à prudência, talvez Deus esteja afastando você de um perigo que não enxerga. O bom pastor não apenas empurra, ele também detém. Seu bordão e o seu cajado consolam, como lembra o Salmo 23. Deus também fala por meio de portas. Portas que se fecham quando você queria entrar, e portas que se abrem sem que você as tenha tocado. Apocalipse 3:7 revela aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Nem todo fechamento é derrota. Pode ser proteção. E nem toda abertura é bênção. Pode ser tentação. Por isso, o discernimento não é superstição, é amizade com Deus. Observe o movimento das portas e pergunte: és tu, Senhor? Ele não se ofende quando você pede confirmação. Ao contrário, educa você na escuta. Há ainda outro idioma sutil do céu: as coincidências providenciais. Pessoas que chegam na hora certa, uma frase na palavra que se repete, um conselho que aparece por 2 ou 3 caminhos diferentes. Não force, mas também não ignore. Quando algo se repete com mansidão, sem manipular, sem pressionar, sem contrariar a Escritura, ali pode haver um rastro da resposta que você pediu. Como treinar o ouvido? Aprenda com Samuel. Quando menino, ouviu seu nome e não reconheceu a voz até que Eli o ensinou a responder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 de Samuel 3:9. Isso é discernimento básico. Escute, formule a pergunta certa, olhe-se no espelho da palavra e dê um pequeno passo de fé. Escute, o que você sente ao orar? Paz ou turbulência? Pergunte, essa paz me aproxima de amar mais, de obedecer mais? Espelho, isso concorda com a Escritura e com o caráter de Jesus? Passo de fé. Haja em pequeno, sem arriscar tudo de uma vez. Veja se a paz cresce ou se a inquietação o convida a parar. Não confunda emoções passageiras com a voz de Deus. A paz de Deus não o anestesia,
torna-o mais lúcido e mais livre. A inquietação santa não o humilha nem o paralisa, redireciona e protege. As portas de Deus não o empurram a violentar sua consciência, alinham-no com obediência e humildade. E as providências de Deus não o tornam supersticioso, movem-no à gratidão e à maior dependência. Se hoje você se sente confuso por tantos sinais misturados, faça algo simples. Silencie o ruído por um momento, respire fundo e ore devagar. Senhor, se a paz vem de Ti, faz com que permaneça. Se a inquietação vem de Ti, que aumente com clareza. Se esta porta é Tua, mantém-na firme. Se não é, fecha-a com amor. Fala, pois o Teu servo ouve. Depois, espere um pouco. Nem tudo se decide em 5 minutos. Deixe que a paz ou a inquietação amadureçam. Confirme sua impressão com a palavra e, se puder, com alguém maduro na fé, que o ame de verdade e não tenha interesses escondidos. Lembre-se de que Deus não compete com o barulho. Ele não precisa gritar para guiá-lo. Às vezes, responderá com uma certeza tranquila, outras com um freio suave, e muitas vezes com circunstâncias que o movem de lugar. O importante é que seu coração aprenda o timbre da voz dele. Como as ovelhas que reconhecem o assobio do pastor em meio ao tumulto, assim também você, com prática, distinguirá a sua voz, mesmo quando o mundo fizer barulho. Se descobrir uma paz que não se explica, abrace-a. Se perceber uma inquietação que o protege, respeite-a. Se uma porta se fechar sem motivo, agradeça pela proteção. Se outra se abrir de modo inesperado e houver luz na palavra e paz em seu espírito, entre com humildade. Você verá que Deus já respondeu a você muitas vezes, só que o fez em sua linguagem cotidiana. Número 10. Diário de providências. Treinar a atenção espiritual. Deus não deixou de agir. Somos nós que às vezes deixamos de perceber. Por isso quero te convidar a algo simples, mas transformador. Mantenha um diário de providências. Não precisa ser um caderno elegante, nem um aplicativo sofisticado. Pode ser uma folha dobrada ou uma nota no seu celular. O importante não é o formato, e sim o hábito. Cada dia, antes de dormir, anote 3 coisas em que Deus agiu hoje. 3 pequenos sinais do seu cuidado. Pode ser algo tão cotidiano como: hoje acordei com menos dor, uma pessoa me ligou exatamente quando eu precisava, tive paz quando tudo indicava que eu deveria estar angustiado, houve pão na mesa, consegui sorrir sem motivo. Essas são respostas. São migalhas de maná que caem do céu todos os dias, mas que muitas vezes não recolhemos porque esperamos um banquete. No entanto, quem aprende a agradecer pelas migalhas reconhece o milagre em cada detalhe. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você consegue ver Deus no pequeno, poderá confiar a Ele o grande. Essa é a lógica do reino. O treinamento da fé começa com os gestos mais mínimos. Por isso, essa prática é mais profunda do que parece. Quando você escreve essas 3 coisas, está treinando seus olhos espirituais, está afinando seu radar para captar o divino no cotidiano. Pense no povo de Israel no deserto. Deus não lhes deu alimento para um mês inteiro, mas maná a cada dia. Eles precisavam sair cedo, atentos para recolhê-lo. Se não saíssem, ficavam sem provisão. Se guardassem além do necessário, estragava. Era uma lição diária de dependência. Seu diário funciona da mesma forma. A cada dia, recolha o maná das pequenas providências, a força para perdoar, a palavra exata que você precisava, o abraço de alguém que te lembrou que você não está sozinho. Esse exercício vai te treinar a reconhecer a mão de Deus, mesmo quando o céu parecer vazio. Não subestime o poder do repetitivo. Talvez no início seja difícil. Talvez você diga, hoje não aconteceu nada especial. Mas se tentar de novo amanhã e depois de amanhã, começará a perceber padrões. Verá que Deus responde de formas constantes.
Talvez sempre que você chora, alguém te manda uma mensagem. Sempre que se sente fraco, algo te dá forças para continuar. Sempre que pede clareza, o próximo passo se ilumina. Não é coincidência, é providência. Depois de 30 dias, releia o que escreveu. Você vai se surpreender. Vai perceber que, enquanto achava que Deus não respondia, na verdade, Ele estava respondendo todos os dias em pequenas doses de ternura e fidelidade. Seu modo de falar começará a mudar. Você já não dirá, Deus não me ouve, mas sim, Deus me sustenta, ainda que nem sempre como eu esperava. Essa é a maturidade espiritual. Passar da queixa à gratidão, da reclamação ao reconhecimento. Não te peço que invente milagres onde não existem. Te convido a reconhecer o que já existe. A ligação casual, o sorriso de uma criança, a paz que chegou no meio do cansaço, a frase exata que você ouviu em um devocional. Isso é Deus. É sua resposta contínua, discreta, amorosa. Anote e verá que o mesmo Deus que parecia em silêncio, na verdade vinha falando há meses em sussurros. Imagine uma rede de pescador com buracos grandes. Durante anos você pescava e achava que não pegava nada, mas os peixes pequenos escapavam pelas fendas. Seu diário é o fio que costura esses buracos. Quando começa a escrever, percebe que o mar estava cheio. Só precisava consertar sua rede de atenção. A partir daí, não há dia sem pesca, porque a cada dia você encontra algo para agradecer. A atenção espiritual não acontece por mágica, ela se treina. E esse hábito de 3 linhas diárias é sua academia da alma. Não se trata de perfeição, mas de constância. Mesmo que se esqueça alguns dias, volte. Mesmo que pareça rotina, insista. Porque nesse 1% santo, nesse gesto pequeno mas fiel, o Espírito Santo começa a reeducar seu olhar. Você começa a ver a vida como Jesus via, não nos grandes espetáculos, mas na semente, na flor do campo, no pão compartilhado. Faça isso esta noite. Antes de dormir, diga, hoje Deus me respondeu com... E escreva 3 coisas. Pode parecer insignificante, mas você está abrindo um canal entre sua mente e seu espírito. Está declarando, creio que Deus está agindo mesmo quando não percebo. Essa confissão diária muda a forma como você vive. E se for constante, chegará o dia em que olhará para trás e dirá, Deus não apenas me respondeu uma vez, Ele me respondeu todos os dias. Porque a fidelidade de Deus não se mede pelos grandes milagres, mas por sua presença ininterrupta nos detalhes. Ele não deixa de cuidar, não deixa de prover, não deixa de falar. A única coisa que Ele pede é que você perceba. Comece seu diário de providências hoje. 3 linhas bastam. 3 gestos que testemunham que Deus continua ativo na sua história. Porque quando você aprende a ver sua mão no pequeno, seu coração se prepara para reconhecê-la também no grande. E lembre-se, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Porque enquanto você anota respostas, Deus está escrevendo milagres maiores. Número 11. Quando o não dele também é amor, render-se sem desistir. Render-se ao Pai não é abandonar a fé, é entregar-lhe o controle do resultado enquanto você se agarra ainda mais forte ao seu coração. Às vezes pedimos algo bom, legítimo, santo, e mesmo assim chega uma resposta diferente. Não porque Deus seja indiferente, mas porque seu amor é mais sábio que o nosso desejo. Quando Ele diz não, também está dizendo, eu te guardo, eu te conduzo, eu te dou algo melhor para a tua eternidade. Veja Paulo com o seu espinho. Ele orou 1, 2, 3 vezes para que fosse tirado, e a resposta veio como um não vestido de promessa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim lembra 2 aos Coríntios 12:9. Aquele não diminuiu Paulo, o tornou maior por dentro. Fez com que dependesse mais, se tornasse mais terno com os fracos, mais poderoso no espírito.
Às vezes, você pede para Deus tirar o peso e Ele decide fortalecer seus ombros. Não porque não te ame, mas porque quer te dar uma musculatura espiritual capaz de sustentar a glória que vem. Veja Jesus em Getsêmani. Ele orou com suor como gotas de sangue. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lemos em Lucas 22:42. Se o Filho amado orou para que o cálice passasse e o céu não o tirou, não se espante se também você ouvir um não quando mais doer. Aquele não salvou o mundo. Por trás de muitos não, há um sim maior, um bem que agora não se entende. Render-se a esse não é derrota, é a fé mais elevada. Confiar que o Pai vê o que você não vê. Render-se não é jogar a toalha nem fechar a Bíblia. Render-se é mudar de posição, de exigir a adorar, de manipular a confiar, de fabricar resultados a guardar o coração. Entrega é o que você solta, o controle do quando, do como e do resultado. Mordomia é o que você abraça, continuar orando, amando, obedecendo com fidelidade, mesmo que a forma da resposta não seja a sonhada. Você diz com calma: Senhor, solto o meu roteiro, mas não solto tua mão. Farei hoje o que me pedes hoje. Pense em Tiago e João quando pediram para sentar à direita e à esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo, respondeu Jesus, como conta Marcos 35:40. Às vezes, nós também não sabemos o que pedimos. Queremos glória sem cruz, atalhos sem formação, visibilidade sem profundidade. O não de Jesus a seus amigos foi um resgate. Livrou-os de uma ambição que teria arruinado suas almas e os conduziu à verdadeira grandeza do serviço. Talvez você esteja diante de um não que ainda sangra. Aquela oração por cura que não veio como esperava, aquele emprego que não se abriu, aquela reconciliação que não aconteceu. Não te oferecerei frases fáceis, apenas este caminho. Chore diante de Deus o que dói. Diga o nome disso em oração e depois repita com humildade: seja feita a tua vontade. E levante-se para fazer o bem que hoje você pode fazer. A rendição confiante transforma o não em altar. E nesse altar, Deus derrama graça suficiente para o dia. Faça a pergunta que desnuda a alma: o que amo mais? Meu plano cumprido ou a vontade de Deus, mesmo que eu não a entenda? Quando você escolhe a vontade dele, algo se alinha por dentro. A ansiedade diminui, a pressa cede, a esperança amadurece. Você descobre que pode soltar o resultado sem soltar a fé. Aprende a dizer amém, mesmo quando não recebe o sim que desejava, porque o seu amém se apoia no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Proponho um gesto de oração agora mesmo. Nomeie aquele pedido que recebeu um não ou um ainda não. Diga: Pai, eu me rendo à tua sabedoria. Não entendo, mas confio em ti. Hoje solto o resultado em tuas mãos e assumo minha mordomia. Orar sem reclamar, agradecer sem ironia, obedecer sem negociar, amar sem condições. Se a tua resposta é diferente, ensina-me a vê-la. Se a tua resposta é espera, dá-me perseverança. Se a tua resposta é não, cobre-me com a tua graça. Fique alguns segundos em silêncio e deixe que a paz faça o seu trabalho. Talvez amanhã a circunstância continue igual, mas você não será o mesmo. A rendição abre um caminho para a graça, e a graça te sustenta onde o sim humano não alcançava. Você verá como o não se transforma em porta para uma comunhão mais íntima com Deus, para uma nova liberdade dos apegos, para uma alegria que não depende de que tudo saia como você sonhava. Render-se sem desistir é a arte dos que provaram a fidelidade de Deus. Não abaixa os braços, levanta-os em adoração. Não abandona a luta, abandona a ilusão de controle. E nesse lugar, o não deixa de ser um fim e se torna caminho. Número 12. Os olhos da fé. Ver o invisível que já é real.
A fé vê o que ainda não existe no natural, mas que no coração de Deus já está feito. Hebreus 11. Diz com uma beleza que atravessa os séculos: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esse é o olhar que transforma a vida. Crer primeiro, ver depois. Não é negar a realidade que dói, mas aprender a enxergar uma realidade mais profunda que sustenta tudo o que é visível. A de um Deus que já agiu, mesmo que você ainda esteja esperando ver a manifestação. Às vezes, você está orando por algo e sente que nada acontece, mas no céu já se moveram peças que você ainda não consegue perceber. Viver pela fé é aceitar essa tensão santa entre o já e o ainda não. Já foi perdoado, embora ainda esteja aprendendo a andar sem culpa. Já foi curado na cruz, embora o corpo ainda sinta dor. Já é filho amado, mesmo que o mundo não reconheça. Já existe uma promessa cumprida no coração de Deus, embora você ainda espere por seu cumprimento na terra. A fé se move entre essas duas margens. Agradece pelo que já é e espera com esperança o que ainda não se vê. Olhe para os heróis da fé. Hebreus 11:13 diz que morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles entenderam que o invisível não é menos real, mas mais, que o eterno pesa mais do que o temporal, que o que não se toca com as mãos se segura com o coração. E lembre-se de Eliseu e seu servo em Dotã. O servo via o exército inimigo cercando-os e ficou com medo. Eliseu via outra realidade, um exército de fogo ao redor, anjos prontos para protegê-los. Então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o jovem viu. Assim narra 2 aos Reis 6:15-17. É isso que Deus quer fazer com você. Abrir seus olhos para que veja que não está sozinho, que a batalha já está vencida, que mesmo que o inimigo te cerque, há mais os que estão contigo do que os que estão contra ti. Ver com os olhos da fé não significa negar o que dói. Significa olhar para a dor e declarar: isto não é o fim. Significa dizer: embora eu não veja a porta aberta, sei que Deus já a preparou. É aprender a viver como uma mulher grávida. O milagre já está dentro dela, mesmo que ninguém o veja ainda. O invisível já é real, e ela se prepara com esperança, cuida do corpo, fala com amor ao filho que ainda não nasceu. Vive com a certeza do que virá. Assim, se vive pela fé, sabendo que o que Deus prometeu já pulsa dentro de você, esperando o tempo do nascimento espiritual. Quando você entende isso, pode dizer com calma: obrigado, Senhor, porque o Senhor já fez, mesmo que eu ainda não veja. Essa oração equilibra a alma entre gratidão e espera. Coloca você exatamente no lugar onde Deus quer te formar, entre a promessa e o cumprimento. É o espaço onde a fé cresce, onde o caráter se fortalece, onde se aprende a verdadeira confiança. Abraão viveu assim. Saiu da sua terra sem mapa nem destino visível. Seu olhar estava fixo na cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus, como diz Hebreus 11:10. Ele vivia em tendas, mas em seu coração já habitava a Jerusalém celestial. Não viu a plenitude da promessa, mas viveu convencido de que Deus já a havia cumprido em seu tempo eterno. Essa convicção o manteve firme. E essa mesma fé te sustenta hoje, mesmo que a paisagem ainda não tenha mudado. Por isso, quando sua mente disser nada está acontecendo, lembre-se de que no invisível tudo já se moveu. Quando o inimigo sussurrar, Deus não te ouviu, responda com verdade: a cruz foi a minha resposta. Tudo o que é essencial já foi feito em Cristo. Sua vitória, sua provisão, sua salvação, seu propósito já estão assegurados. O que falta é apenas a manifestação no tempo perfeito de Deus. A fé não é um salto cego, é um olhar mais claro. Não se apoia em ilusões, mas em fatos eternos. Olhe para a cruz, ali tudo foi resolvido. Olhe para o túmulo vazio.
Ali tudo foi garantido. Quando a fé abre seus olhos, você entende que não está esperando Deus começar a agir, está aprendendo a ver o que Ele já terminou. Hoje, você pode fazer uma oração simples. Senhor, abre meus olhos para ver o invisível. Ajuda-me a crer que tuas promessas já são reais, mesmo que ainda não tenham se revelado por completo. Ensina-me a viver entre o já e o ainda não, com paz e esperança. Obrigado porque teu plano já está consumado e eu apenas caminho rumo ao que já é meu em ti. Quando você ora assim, a alma descansa, porque já não vive olhando apenas para o presente limitado, mas para o futuro garantido. Não se desespera pelo que falta, mas se firma no que já foi feito. E essa certeza te dá forças para seguir em frente, mesmo sem ver resultados imediatos. É assim que se caminha com os olhos da fé, não fugindo da realidade, mas vendo-a sob o ponto de vista de Deus. É olhar a escuridão e lembrar que a aurora já começou no eterno. É confiar que cada ainda não do céu está cheio de um já que sustenta a sua vida. Número 13. A gratidão que reorienta o coração. A gratidão não é um sentimento passageiro, é um ato espiritual que reorienta o teu olhar do me falta para o Deus já proveu. A gratidão é uma bússola que, mesmo em meio à dor, aponta para o norte da fidelidade divina. O Salmo 103:2 nos sussurra: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não diz alguns, diz nenhum. A gratidão é memória ativa, recolhe, nomeia, celebra. Quando agradeces, tua alma deixa de contar carências e começa a contar misericórdias. E de repente descobres que enquanto dizias, Deus não responde, Ele te sustentava minuto a minuto. Pensa na cena dos 10 leprosos. Jesus os cura e apenas um volta. 9 seguem seu caminho com um milagre na pele, mas sem adoração no coração. O único que voltou ouviu Jesus dizer: a tua fé te salvou, como narra Lucas 17:11-19. A gratidão não apenas honra a Deus, ela te abre para uma salvação mais profunda, para uma relação mais íntima. 9 receberam saúde, 1 recebeu plenitude. A ingratidão fecha as mãos, a gratidão as abre para receber mais. Te proponho um exercício simples, quase doméstico, mas poderoso. Um exame noturno de gratidão. Antes de dormir, busca a presença de Deus com uma respiração lenta e uma frase curta. Aqui estou, Senhor. Depois, nomeia de 3 a 5 dons concretos do dia. Evita o genérico, obrigado por tudo. Vai ao específico. Obrigado porque hoje pude me levantar com menos dor. Obrigado pela ligação da Marta. Obrigado por aquela paz estranha que chegou à tarde. Obrigado pelo alimento na mesa. Em seguida, revisa. Onde vi a tua mão hoje? O que deixei passar? Se descobrires ingratidão, arrepende-te com simplicidade. Perdão pelas vezes em que desprezei as tuas pequenas luzes. Finalmente faz um propósito breve. Amanhã te buscarei com os olhos mais abertos. Essa prática não nega o teu sofrimento, ela o enquadra. Sei que há feridas que não se apagam com um obrigado, mas no meio do vale também há maná. E quem aprende a recolher migalhas de maná não morre de fome da alma. A gratidão te ensina a interpretar o dia a partir da fidelidade de Deus, não do ruído das circunstâncias. É como colocar uma lupa sobre a areia. De longe, parece tudo igual, mas ao aproximar o olhar, aparecem minúsculos cristais, brilhos que estavam ali e que a pressa não te deixava ver. A Escritura nos dá uma ordem desafiadora. Em tudo dai graças. Escreve 1 aos Tessalonicenses 5:18. Não diz por tudo. Não agradecemos o mal, nem chamamos de bom o que fere. Diz em tudo. Dentro da tempestade, no meio da sala de espera, no leito do hospital, na cozinha silenciosa. Agradecer em tudo é fé prática. É proclamar que Deus continua sendo bom, enquanto ainda não chega o que pediste. Esse obrigado não é maquiagem, é âncora.
A gratidão, além disso, educa o desejo. Quem agradece o pequeno está pronto para receber o grande. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, disse Jesus em Lucas 16:10. Se não valorizas a gota, como sustentarás o rio? Se não admiras a semente, como cuidarás da árvore? A gratidão te treina para reconhecer respostas maiores quando chegarem, porque já aprendeste a ver Deus no detalhe escondido. Faz a prova durante 7 a 14 dias. Escreve tuas graças a cada noite. Depois, releia. Verás padrões de providência, uma paz que se repete, pessoas que aparecem, forças que chegam na hora certa. Notarás que teu vocabulário muda. De Deus não responde, para Deus me responde constantemente. Eu é que não percebia. E quando teu linguajar muda, muda teu mundo interior. Tornas-te mais leve, mais disponível, mais confiante. Se hoje te custa agradecer, começa pelo mínimo. Ar nos pulmões, luz que entra pela janela, o nome de alguém amado, a mão de Deus que te sustentou até aqui. Deixa que esse pequeno obrigado abra caminho para outro e para outro. A gratidão é como uma chave que, ao girá-la, acende luzes em quartos que julgavas escuros. Quero orar contigo. Pai, abre meus olhos para reconhecer teus dons de hoje. Livra-me da amnésia espiritual. Ensina-me a agradecer em tudo, a nomear teus benefícios e a guardar memória dos teus gestos. Que minha gratidão seja resposta ao teu amor e porta para a tua paz. Amém. Começa esta noite. 3 a 5 agradecimentos. Amanhã, de novo. Não é tarefa escolar, é respiração da alma, e verás que, conforme agradeces, teu coração se reorienta para a resposta que Deus já te deu e para aquela que ainda está a caminho. Número 14. Tua espera como testemunho, herança de fé para os que virão. Tua paciência, tua fé e tua fidelidade se tornaram uma pregação viva para os que te rodeiam, mesmo sem que digas uma palavra. Quando continuas confiando em Deus em meio à incerteza, estás deixando uma herança mais valiosa do que qualquer posse. Estás transmitindo uma fé que resiste ao tempo. Paulo escreveu a Timóteo, lembrando-lhe sua linhagem espiritual. Recordo-me da fé não fingida que habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo 1:5. Essa corrente de fé começou com uma mulher anônima que escolheu crer quando ninguém via resultados. Tua espera pode estar formando essa mesma corrente. Teus filhos, teus netos, teus amigos, todos observam mais do que imaginas. Eles veem como oras, como perseveras, como escolhes não desistir. E um dia, quando enfrentarem seu próprio deserto, lembrarão do teu exemplo e dirão: minha mãe, meu avô, minha tia confiaram em Deus. Eu também confiarei. Talvez sintas que não tens forças, que tua história já está escrita, que o tempo de ver grandes coisas ficou para trás. Mas permite-me dizer algo com o coração na mão: tua fidelidade não expirou. Cada dia em que decides crer, mesmo sem ver nada novo, o céu registra como adoração. Não tens vivido em vão. Cada oração que ofereceste, cada lágrima que entregaste no secreto, está sendo usada por Deus para construir algo que vai além da tua vida. O Salmo 78:4 diz: contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Mas também é justo contar como confiaste quando não viste maravilhas. Isso também glorifica a Deus. Contar que esperaste com fé, quando parecia que ele guardava silêncio, é um testemunho que tem peso eterno. A fé não se transmite apenas com palavras, ela é herdada pela forma como vives. Há algo profundamente santo na espera que não se rende. Uma alma que continua crendo torna-se uma lâmpada acesa no tempo. Tua perseverança, tuas orações pela tua família, teus gestos de amor quando ninguém os vê, estão plantando uma semente que dará fruto na próxima geração. Imagina-te como aquele ancião que planta uma árvore sabendo que não verá sua sombra.
Alguém lhe pergunta: por que plantas se não haverás crescer? E ele responde: porque outro descansará sob sua sombra. É exatamente isso que fazes quando continuas confiando. Estás plantando sombra para os que virão depois de ti. Talvez tu não vejas todas as respostas, mas teus netos as verão. E quando as viverem, saberão que alguém antes deles orou e esperou com fidelidade. Deus te vê. E enquanto pensas que estás esperando sem fruto, Ele está escrevendo um testemunho com tua vida. Abraão não viu a plenitude das promessas, viveu em tendas, esperando a cidade celestial, como diz Hebreus 11:10. Mas sua fé se tornou fundamento para gerações. Jacó abençoou seus filhos antes de morrer, confiando em promessas ainda invisíveis. Tua fé hoje se une a essa mesma linha. Homens e mulheres que, sem ver tudo cumprido, mantiveram viva a esperança. Convido-te a fazer algo especial. Escreve uma carta ou grava um vídeo para alguém que amas, um filho, um neto, um sobrinho. Conta-lhe como viste a mão de Deus na tua história. Não precisas enfeitar nada. Basta dizer: Deus me sustentou quando pensei que não podia mais. Aprendi a confiar, mesmo sem ter respostas. Esse testemunho será um farol quando essa pessoa enfrentar sua própria noite. E se hoje não tens a quem entregar, escreve mesmo assim: guarda. Será parte da tua herança espiritual. Nos tempos de silêncio, Deus continua usando tua vida como uma carta viva, escrita não com tinta, mas com espírito. Lembra-te, cada ato de fé na espera é uma semente. Pode parecer pequena, mas um dia brotará em alguém mais. Talvez não nos teus dias, mas nos dias dos que virão. Tua vida está pregando, mesmo sem falares, está inspirando, mesmo sem saberes. E no céu, tua história não é medida por resultados visíveis, mas pela constância com que continuaste dizendo: confio em ti, Senhor. Tua espera é adoração, é oferta, é herança. E quando teus olhos já não puderem ver, teu testemunho continuará brilhando. Porque os que vierem depois saberão que houve alguém que creu em meio à escuridão. E graças a essa fé, hoje podem caminhar com esperança. Número 15. Viver em adoração ativa. Fé, paciência, gratidão como estilo de vida. Adoração ativa. É isso que une tudo o que vimos. A fé que confia sem ver, a paciência que espera sem desistir e a gratidão que agradece sem cessar. Não são virtudes isoladas, são cordas de uma mesma melodia. Quando se entrelaçam no seu dia a dia, toda a sua vida se transforma em adoração. Você já não espera momentos extraordinários para ver Deus, porque aprende a reconhecê-lo no cotidiano, na respiração, na rotina, em cada amanhecer que anuncia que sua misericórdia se renova. Adorar não é apenas cantar ou ir ao templo, é viver com consciência da sua presença. É acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, hoje confio que estás agindo mesmo que eu não veja. Abre meus olhos para a tua resposta. Bastam 30 segundos para começar o dia em fé. Você não precisa de um discurso, apenas de uma decisão. Crer antes de ver. Assim como Daniel, que mesmo em terra estrangeira, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava dando graças. Daniel 6:10. Ele não fazia isso por hábito vazio, mas porque esse ritmo o mantinha firme quando tudo ao redor se movia. Durante o dia, quando a ansiedade bater ou a pressa roubar sua calma, você pode praticar a paciência ativa. Pare um momento, respire e sussurre: Teu tempo é perfeito, Senhor, espero em ti. Essa oração curta, quase um suspiro, é mais poderosa do que você imagina. É rendição em movimento, confiança prática. Não apaga suas emoções, mas as direciona para a paz. Cada vez que você escolhe esperar em Deus, em vez de forçar as coisas, sua alma se exercita na obediência. E ao cair da noite, quando o silêncio enche o quarto, você pode encerrar o dia com gratidão. Não uma gratidão genérica, mas concreta. Hoje, tu me respondeste com:
A força para levantar-me, o sorriso de um neto, a ligação que eu não esperava, a calma em meio ao cansaço. Esse pequeno exame noturno, 2 ou 3 minutos de atenção consciente, lembra você de que Deus esteve contigo em cada detalhe. Anote se puder. Verá que, com o passar dos dias, forma-se um fio invisível de fidelidade. O que antes você chamava de coincidências, começará a aparecer o que sempre foi: respostas de amor. Esses 3 momentos, fé ao despertar, paciência durante o dia, gratidão ao dormir, formam uma regra de vida, um ritmo espiritual simples e profundo. Não te peço uma mudança radical, nem longas horas de oração. Convido-te a começar com o possível, com o real. Em 30 dias, esses gestos simples terão moldado o teu olhar, terão afinado o teu ouvido para ouvir Deus em meio ao ruído. Pense em um músico que pratica escalas. Parecem repetitivas, até entediantes, mas cada nota repetida treina o ouvido, o ritmo e o coração. Graças a essa disciplina silenciosa, um dia ele pode tocar sinfonias que comovem a alma. Assim funciona a tua adoração ativa. Os pequenos gestos de fé, paciência e gratidão constroem a sensibilidade espiritual para reconhecer a grande sinfonia das respostas de Deus. Deus já respondeu muitas vezes, mas apenas quem cultiva esses ritmos percebe. Cada oração matinal abre a porta da fé. Cada pausa paciente abre espaço para o seu tempo. Cada obrigado noturno abre tuas mãos para receber mais. Não se trata de adicionar tarefas, mas de habitar teu dia com propósito. A fé te faz olhar para frente. A paciência te sustenta no presente. A gratidão te conecta com o passado recente onde Deus já agiu. Juntas, essas 3 virtudes transformam o modo como respiras. Nos dias difíceis, quando sentires que a rotina pesa, lembra-te de que até a tua constância é adoração. Deus não se impressiona com o grande, mas se alegra com o fiel. Cada vez que escolhes confiar, esperar e agradecer, estás dizendo: eu te reconheço, Senhor, mesmo aqui. Essa é a essência da adoração ativa. Ela não se limita ao templo, mas transforma tua casa, teu caminhar, tua respiração em um altar. Faz a prova por uma semana. Escolhe um ritmo: fé ao despertar, paciência durante o dia ou gratidão antes de dormir. Não os faças todos de uma vez. Deixa que criem raízes. Depois acrescenta outro, e então o terceiro. Verás como em 2 semanas tua alma começa a reagir de modo diferente. O que antes te angustiava tanto, agora verás com calma. O que antes passava despercebido, agora te encherá de gratidão. O que antes chamavas de silêncio, agora sentirás como diálogo. Quando aprendes a viver assim, o dia mais comum se torna sagrado. Não precisas esperar um milagre espetacular para dizer que Deus respondeu. Começas a vê-lo no pequeno, no invisível, no constante. E essa nova visão não depende de emoções, mas de relacionamento. Toda a tua vida se transforma em um cântico silencioso que sobe ao céu e diz: confio em ti, espero em ti e te dou graças. Essa é a linguagem da alma madura, aquela que aprendeu que a adoração não se limita aos momentos de alegria, mas se estende à espera, ao silêncio, ao dia comum. É assim que fechas este ciclo, vivendo com fé pela manhã, com paciência durante o dia e com gratidão à noite. E nesse simples ritmo descobrirás algo poderoso. Deus não apenas te responde, Ele te acompanha, te forma e te habita. Caminhamos juntos por um percurso importante. Começamos validando a tua dor, o silêncio de Deus, as portas fechadas, as mudanças incômodas. Depois aprendemos que tudo isso é uma forma ativa de resposta. E por fim, descobrimos que reconhecer essas respostas depende de 3 virtudes que podes cultivar hoje: fé, paciência e gratidão. Mas a verdade mais importante é esta: não basta entender isso intelectualmente. Precisa transformar o modo como vives.
Por isso, não te deixo com uma inspiração passageira, mas com um ritmo devocional que podes começar agora. A tua espera fiel não é tempo perdido, é adoração. A tua paciência na frustração é testemunho vivo para os que te cercam. A tua gratidão pelo pequeno abre portas para o grande. Tudo isso transcende o teu tempo presente e se torna herança espiritual para os teus filhos, teus netos, aqueles que verão que a tua fé em Deus foi mais forte do que as tuas circunstâncias.